Bom, queria agradecer aqui o convite de vocês. Eu acho que foi pra gente, né, Bia? Foi um grande aprendizado. Legal. Estamos aqui com a Dayana e com a Roberta, né, da Casulo Design. Vocês fizeram esse evento, né, o Dexper. Vocês têm também a magia da experiência que vocês sempre fazem lá em Gramado, né? Fizeram também alguma edição em Dubai, né? Pelo que vocês falaram. Então, queria que vocês contassem um pouco do trabalho de vocês, falassem um pouco sobre o que é o experience do ponto de vista de vocês. Bom, o que falar, né? Hoje, depois de um dia inteiro de experiências, né? Experiência é uma construção. E eu gosto de usar uma referência que ninguém se apaixona por uma pessoa de imediato, né? São pequenos gestos, pequenas atitudes alimentadas que fazem com que tu te apaixona por uma pessoa. Então, a experiência é isso. São muitos pequenos pontos que, quando todos eles conectados, se tornam uma experiência inesquecível. Então, eu acho que a experiência ela é traduzida de formas diferentes para cada pessoa também, né? Então, a mesma experiência, o mesmo lugar, vai ter uma ação em mim diferente de ti. Então, tu entender também, né, o público que tu tá, aonde tu vai, né, causar. Então, a experiência ela é muita coisa. Então, a gente tem que ter essa linguagem, entendimento do sentimento que a gente quer que a pessoa viva. Então, quando a gente entende de sentimentos, a gente entende de experiências. E quando que vocês começaram com esse trabalho? Quando vocês perceberam, né, deu start de falar, puxa vida, experience é um negócio legal, diferente, isso veio naturalmente, como é que foi? Acho que naturalmente, de fato, assim, a gente foi percebendo que, de forma realmente natural, nós promovíamos experiência na vida das pessoas. Depois a gente passou a entender que nós levamos transformação na vida das pessoas através de projetos e entregas memoráveis. Até as entregas que a gente comentou hoje aqui para vocês, né, com café da manhã, com pipoca, a balinha para criança. Então, é sempre tu pensar de que maneira tu pode levar um pequeno encantamento, que vem de encontro ao que a Roberta falou, do se apaixonar, né? A gente sempre fez isso com a intenção real, assim, de deixar a outra pessoa feliz, com um sentimento assim de eu tô bem acolhida aqui. E eu acho que isso vem muito da nossa natureza, assim, por conta da nossa formação, que o pai e a mãe sempre auxiliaram muito nós nessa construção, assim, de estar engajados e trabalho em equipe. Nós temos mais 2 irmãos, então o servir, né? Servir, eu costumo dizer, né? Quem não nasceu para servir não serve para viver. Né? E de fato é isso, é tu te colocar a serviço das pessoas. E a gente entendeu que com o design, que com a arquitetura, com esse universo que os ambientes podem promover na vida das pessoas, o ambiente em si, se ele não tem alma, ele não toca de fato. E o que faz os ambientes tocarem as pessoas? As pessoas. Então, a importância de tu ter esse equilíbrio entre um bom negócio, um lugar incrível, mas também gerar esse sentimento de acolhimento, né? Porque o pertencer é uma busca, a gente sempre está buscando por atenção, de certa forma, e a maneira que a gente conduzia o nosso trabalho na Casulo, a gente percebeu que, como o seu Linei disse, era uma técnica, mas para nós era muito natural, e a gente começou a pensar e observar o que a gente está aplicando no nosso atendimento, nos nossos projetos, que estão causando esse sentimento de transformação, que fazem com que as pessoas que já passaram pelos nossos projetos nos recomendem. Mas eu vou abrir um parêntese aqui, né? Que a gente não explicou quem somos, né? Somos irmãs, desde que eu nasci. Lógico. Somos de uma família de criativos, na verdade. Porque o nosso pai é modelista de calçado há mais de 50 anos. Então, é da criatividade. E a nossa mãe era dona de estúdio fotográfico, que adquiriu quando eu estava na barriga. Então,
Imagina que eu cresci dentro desse mundo e a gente viveu sempre essa perspectiva da criatividade e de se reinventar. Porque quando tu trabalha, por exemplo, que nem o pai, modelagem de calçado, a cada meio ano as empresas têm que se reciclar. Quando eu comecei era meio ano. Isso, eu tô falando lá nos primórdios, modelagem, né? Quando eu parei para passar a fazer trabalho de arquitetura, que eu trabalhei com o pai, a gente fazia modelagem nova a cada 15 dias. De produto, lançar coisas, então tu tem que estar sempre se reciclando. E a fotografia, que na verdade a Daiana foi mais pro lado do meu pai e eu mais pro lado da minha mãe. Então eu cresci dentro do estúdio fotográfico literalmente, porque a minha mãe me carregava para a loja e eu estava lá dentro. E depois aprendi a tirar foto com máquina analógica, para quem não sabe, é aquela do filme, do rolinho. Opa, que então bastante. Para isso, e isso deve, e muito daquilo que a gente consegue proporcionar de experiências é a bagagem que a gente tem. Então, por o fato de eu trabalhar com fotografia e aprender a fotografia, porque tu tinha que saber tirar certo, não existia edição, ou tu fotografava com a luz certa, com enquadramento, com tudo, no tempo certa. No tempo, porque assim, quando tu fotografa, eu fotografei inúmeros casamentos, o beijo é um. Tem beijo rápido, mas tem beijo demorado, mas tem o beijo rápido, que se tu não deu o clique na hora certa, tu perdeu a foto do casamento. Tu não tem como dizer assim, beija de novo aí, que eu não até dá, né? Mas não é a mesma emoção, não capta, tu não o sentimento, capta o olhar, né? Tu não vai captar. Então, muito disso, dessa bagagem, tanto da Daiana quanto minha, desses mundos, a gente trouxe para a arquitetura. Mas você tocou num ponto muito importante, porque eu sempre falo que quem viveu os dois mundos, o analógico e o digital, ele tem uma forma de ver o mundo completamente diferente. Isso a gente vê na empresa, por exemplo, que tanto eu como os meus 2 sócios crescemos no mundo analógico e fizemos a transição para o digital. Eu tenho um sócio que é um pouco mais velho e um sócio mais novo. O mais novo, ele, logicamente, está muito mais antenado no digital, mas ele trabalha desde criança no analógico. E o analógico, ou você sabe fazer, ou você não tem nenhum preset pronto, você não tem nada. Então, isso dá uma bagagem. Tu constrói o raciocínio. Exatamente. E eu estava falando isso para alguém agora, hoje, durante o dia. Eu sou formada arquiteta em 2012, mas eu passei 10 anos na faculdade, eu iniciei a faculdade e desenhava à mão. Lá, com a prancheta, a régua paralela, os esquadros. E para te desenhar à mão e tu não precisar refazer o desenho, tu tinha que pensar antes de desenhar. Porque tu desenhava e tu não queria ter que refazer aquilo. Então, tinha todo um raciocínio que, além daquilo que tu ia desenhar, tu tinha que raciocinar como desenhar. Porque o próprio punho do desenho, se tu não começasse de cima para direita e de cima para baixo, tu manchava todo o teu desenho. Exatamente. Então, tu tinha que, além de tudo isso, pensar como construir. Hoje em dia, os profissionais, tem uma galeria, lá tem, esse móvel eu gostei, joga para dentro, pega o negócio, redimensiona, que às vezes nem funciona porque não tem uma construção de raciocínio. Então, isso eu acho que eu me sinto feliz por ter já essa bagagem, ter vivido isso e coitado desse povo que não viveu porque não sabe a diferença. Não sabe. Eu que trabalhei muitos anos na linha de frente fazendo vídeo, por exemplo, edição, trabalhei muito tempo com isso. Hoje a gente tem o nosso editor-chefe aí que está atrás das câmeras, que é o Matheus, né? Excelente. Mas eu trabalhei muito tempo ali. Só que eu cresci com meu pai mexendo com Super 8. Meu pai editava vídeo em Super 8, fazendo corte de filme manual e usando cola para fazer. Então, quer dizer, eu desde criança eu via lá com o conta-fio que cada frame, né, você tinha uma sequência ali de 24 frames por segundo, e eu já entendi esse conceito quando criança. E isso faz toda a diferença. O cuidado, né? Porque podia queimar.
Exatamente. Então, não tinha Ctrl Z. Então, assim, o manuseio disso também. Sim, era super então, assim, vou cortar aqui. Não, tu tem que manusear com cuidado, com a luz certa, no lugar certo, com o ambiente, né? Como a gente fala muito, a Daia gosta dessa coisa da ambiência que a gente tem. Então, cada coisa tem uma ambiência. Se você cortasse, por exemplo, e não colasse direito, ele enroscava. E quando ele enroscava, a luz era muito quente. E queimava o filme. Preteava. Literalmente queimava o filme. E era uma coisa aí vem a expressão, queimou o filme. Queimou, não tem recuperação. Porque estragou, não tem como recuperar. Mas eu ia dizer que, que eu estava dizendo há pouco da nossa criação, né? A gente passou por uma criação que desperta muito a curiosidade. O pai sempre instigou a gente a questionar as coisas. Eu estava te falando há pouco, né? Do porquê que a gente chegou até aqui, porque nós somos muito curiosos. E a gente gosta de entender como as coisas são feitas. Né? Esse aqui devia estar encaixado em cima desse inox. Como que isso ficou em pé? Sabe? A gente observa e fica questionando tudo a todo momento. Então, isso dá uma capacidade criativa muito grande, porque tu começa a juntar elementos, né? Cria repertório. E o que hoje, muitas vezes, eu vejo assim mais pelo lado dos pais mesmo, da criação. Tá? Estão repassando a criação para um sistema digital, sendo que o analógico constrói muito mais, né, de tu poder evoluir na parte criativa. Eu me lembro que teve um tempo que a minha filha estava numa escolinha de turno inverso e haviam pais que se queixavam que nesse turno inverso não haviam atividades dirigidas a todo momento. E justamente era isso que eu curtia. Porque a criança ela precisa ter ócio. O ócio criativo é uma das melhores coisas que a gente tem. Hoje os pais querem colocar atividades o tempo inteiro para as crianças e não dá tempo delas construírem a própria imaginação. Então, ao mesmo tempo que eu, como mãe, enxergava aquilo como um benefício para minha filha, que ela podia estar lá, agora eu quero desenhar, agora eu quero brincar na pracinha, agora eu quero deitar aqui e assistir um desenho, mas sem ter aquele compromisso. Eu tenho uma atividade para começar, terminar 20 minutos, termina. Agora nós vamos fazer outra coisa, que é o que as escolinhas estão fazendo, né? É mais fácil de tu controlar, né? Mas isso acaba condicionando. Sabe o que acontece com isso? Condiciona e limita a tua capacidade de criação. E a gente precisa não fazer nada para se tornar também criativo. Com os outros, né? E hoje as crianças, né, infelizmente, têm que começar cada vez mais cedo na escolinha, acabam tendo essa formação mental de que tem que alguém sempre está dizendo, agora tu vai fazer isso. O teu tempo é esse. Tu não tem uma busca, né? Acabou, agora é outra coisa. Então, tu não consegue nem ficar muito tempo fazendo a mesma atividade. Logo, tu enjoa. Eu vi o Walter Longo falar num podcast que ela perguntou para ele, disse, o que tu atribui, né, o teu sucesso, né? E ele comentou a curiosidade. Porque eu me pego, às vezes, sentado no aeroporto enquanto espera e eu tive que rir porque a gente é muito assim. A gente é igual. Aquele cara ali passou... acho que ele tem um perfil de médico, eu acho que a mulher dele é assim, eu acho que ele tem 2 filhos, talvez tenha um border collie. Tipo, tu constrói Fica imaginando, Fica né? imaginando. Capacidade criativa. Ele deve ter o carro tal e tal, e daí tu passa um outro cenário, aquele lá deve ser tal coisa. Ou, tem um casal, aqueles 2 lá, acho que estão de briga, porque tá um de costas pro outro. Tu fica imaginando cenários para as coisas, mas isso é um exercício que para mim eu julgo normal, mas é uma normalidade que não existe de fato. Mas tem outro detalhe também, que hoje, como a informação ela está disponível muito fácil, porque quando a gente tinha uma informação, quando você queria uma informação no passado, você perguntava para o pai não sabia, ia para a mãe, ia para o tio, para o avô, e você caçava essa informação. No fim, você acabava parando numa enciclopédia, enfim, você ia onde você conseguia aquela informação. E quando você conseguia aquela informação, você guardava para você, porque ela foi muito preciosa para você. E hoje, como a informação está lá, muito rápido, muito pronta, você não armazena mais. E se você não tem muitas coisas armazenadas na cabeça, você não cria conexões.
a dificuldade de você criar conexão. E aí, hoje, com o GPT da vida, ele cria as conexões que você, na verdade, você que teria que criar. Mas tu quer ver uma coisa que eu fazia também com os meus filhos? Hoje o Google te dá a resposta para tudo. Mas se eu jogar lá e perguntar assim, por que esse microfone é preto? Do que ele é feito? Escreve lá, né? Aí o Google vai te dizer, ele é feito com, né, espuma, metal e tal. Eu não tive que pesquisar em algum lugar e encontrar, raciocinar a resposta daquilo. Exatamente. Então, a minha filha e meu filho, eles costumavam muito assim querer pesquisar no Google. Eu disse, não, pega o livro. Cadê o livro? Não, mas aonde está? Tu vai ler, porque em algum lugar que vocês estão estudando... Que no livro não diz de forma clara, né? Tu vai precisar ler, fazer a interpretação do texto para encontrar a resposta. Aí tu vai construir mentalmente essa resposta dentro da tua cabeça. Se tu jogar no Google, tu nunca vai ter a tua absorção do conhecimento. Tu precisa descobrir. E a filosofia, né? Eu não permitia pesquisa em Google. Pesquisa no livro. Tu vai ler. Interpretação de texto é uma coisa que as crianças hoje não sabem, nem adultos mais, né? Não sabem fazer. O professor Pierre Luig, não sei se vocês se lembram dele, ele era professor, deu aula há muito tempo, ele foi organizador do Ângulo, uma época, do material do Ângulo, aquela coisa toda. E ele era muito, assim, era até engraçado o jeito que ele falava, porque ele era duro na fala dele. Ele dizia o seguinte, se você quiser armazenar uma informação, da mesma forma que um computador, você liga... E se você estiver digitando um texto, por exemplo, se você não salvar o texto, você desligar, você perde, você tem que ter as duas memórias, a memória temporária, que é a RAM, e o HD. Para você conseguir guardar a informação no HD, não tem outra forma senão você ler e escrever. Eu escrevo muito. Quando você lê e escreve, é onde a sua conexão se forma e você salva. Né? É como se tivesse uma coisa ligada. Sim, é impressionante. Tenho memória fotográfica total. Meu campo de fixação, se eu escrever e eu precisar lembrar, eu fecho o olho, eu vejo escrito, e não é que eu me lembro de escrito, eu leio na minha mente como eu escrevi. Então é como se eu pegasse e tivesse dentro do cérebro a foto e eu ficasse lendo ela. O cérebro não identifica tu apertar botão, mas ele identifica o movimento do traço porque tu vai acompanhando, né? E isso é uma das coisas que agora o meu guri tem dislexia. E eu fui pesquisar um pouco mais a fundo e uma das coisas de comportamento da vida adulta que foram agora reprimidas, muitas das escolas não cobram mais a escrita cursiva. E a escrita cursiva, ela liga uma parte do cérebro que desenvolve as conexões. Então, além disso, a coisa de cortar com a tesoura em cima de movimentos. Porque, é bobo cortar? Não é bobo. Existia, porque antigamente, né? Desenvolvimento cognitivo, né? Existia um estudo sobre várias coisas. Hoje em dia, isso aí não serve mais para nada, mas ninguém pensa se serve ou não serve, né? Tem um detalhe, voltando um pouco para o experience, né? Para a gente aqui na Nova XD, que a gente trabalha basicamente com tecnologia voltada para experience, a gente usa 3 pilares. Até vocês já falaram os pilares que vocês... Mas, assim, vou falar o nosso e eu queria que vocês falassem para o pessoal lá, porque o nosso é conteúdo, espaço e tecnologia. Se eu tiver um bom conteúdo, um bom espaço, uma boa tecnologia, eu vou conseguir, dentro de um espaço, promover um bom experience para aquela pessoa que está ali, né? Então, não adianta eu ter um conteúdo excelente e uma tecnologia ruim, né, daquilo. Eu vi aqui que vocês deram um outro tripé para isso, que eu achei bem interessante, que eu acho que de alguma forma é complementar. A gente ampliou o campo de vocês. Exatamente. Vocês estavam pensando vocês pensam de maneira interna. Sim. E a gente aponta que a experiência ela começa já lá na maneira externa, como tu comunica, qual a experiência está vendendo. Então, a comunicação na rede social, a comunicação com as pessoas, com a equipe. Então, na verdade, a gente botou
um elo a mais do lado de fora de preocupação para vocês. Sem dúvida. Que é, né? Ambiente, pessoas e propósito. Tu desenvolve um projeto, né? Num ambiente, dentro desse ambiente tu está colocando tecnologia. Qual é a outra? Espaço, conteúdo e tecnologia dentro desse ambiente que é feito para pessoas. E tu tem um propósito para cumprir ali com aquela tua imersão, com a tua experience, né? E como foi que vocês perceberam que vocês estavam inovando no mercado, assim? Porque vocês falaram que para vocês foi muito natural começar a gerar experiências, prestar atenção nas pessoas, e aí colocar um cheirinho de pipoca numa entrega. Quando vocês perceberam que, nossa, a gente tem um diferencial aqui, o mercado não faz isso, e é uma boa oportunidade de ensinar pessoas a fazer isso também, promover esse tipo de encontro que a gente está tendo hoje? Mas foi lá em 2019, depois de ter feito vários treinamentos, cursos, passando por esses universos distintos, além só da arquitetura, que foi onde a gente percebeu assim, a importância de sair da nossa área de atuação. E aí a gente pensou assim, não, isso não pode ficar só aqui dentro do escritório. A gente precisa compartilhar. Porque nós somos muito de pessoas. E a gente costuma, além daquilo que a gente comentou hoje, de que o nosso portfólio, ele não é linear, né? Não. Ele é bem diferente. E além de ser isso, nós somos muito mais offline. Então, hoje em dia, tudo é online, para tu atingir as pessoas, né, comunicar. Então, uma maneira que a gente entendeu da gente poder compartilhar isso da maneira que a gente gosta de estar assim, né? Que né? Com essa sinergia, era criar as imersões. Porque nas imersões a gente e também tem que fazer sentido. Porque o digital, ele não traz aquela percepção que a gente consegue trazer, o olhar, e tu entender na prática que tem coisas... Porque quando tu desperta isso, e agora quando tu visitar provavelmente os lugares daqui para frente, tu vai pensar, não, mas isso aqui não faz sentido aqui, ou, nossa, isso aqui realmente me tocou. Porque tu começa a ter um olhar muito mais apurado. E a imersão é isso. Tu poder viver na prática e vivenciar, experienciar tudo aquilo que a experiência ela é, como ela é construída. Então, não faz sentido isso ser só falado, tá lá no digital. Não, vem viver com nós que a gente quer te pegar na mão e mostrar o que a gente está vendo. É bem interessante porque a gente trabalha muito na área de instalação fixa também para hotéis. A gente sempre faz... recentemente a gente entregou o Experience Center lá da Oracle, né, Innovation Center da Oracle, e eles têm um setor de hotelaria ali, que você tem lá um robozinho que leva uma toalha, você tem um IA que você conversa dentro do quarto, mas tudo é sobre pessoas, é sobre atendimento. Quer dizer, de alguma forma você está deixando mais fácil o atendimento da pessoa, mas você está personalizando. Então, a pessoa que foi lá e que você sabe que toda vez que ela vai lá, ela toma um café, se você estiver passando perto da cafeteria do hotel e a câmera for e reconhecer essa pessoa, né, de alguma forma, se ela tiver autorizado, porque hoje você tem LGPD, você tem várias outras coisas, para que a imagem dela esteja ali, você pode reconhecer o rosto dela e quando estiver passando, o próprio barista ali vai falar, olha, Daiane, tem aqui o seu cafezinho do jeito que você gosta, sem açúcar, Isso que legal. Tu antevê é uma necessidade, uma vontade, um desejo que ele já tem, né? Então, eu acho que isso é bem interessante, porque é uma forma diferente de você personalizar... Inovar a personalização. Né? Na verdade, tu usa dos meios digitais e tecnológicos para poder personalizar para a pessoa. E hoje, um dos maiores ativos é o banco de dados sobre pessoas. As farmácias, hoje, o que eles fazem? Me dá aí teu CPF que tu vai ter um desconto. Mas o que tu fez? Tu fez um cadastro no teu CPF e eles guardaram a informação de que tu consome tais produtos. Eu, seguido, vou na Panvel quando eu compro. Aqui tem uma lista de promoções para ti no teu CPF. Eles tiram uma tira, tais produtos têm desconto, porque os meus descontos são diferentes do teu. Sim.
Gente, eu queria agradecer Muito aqui. legal. Foi um dia muito proveitoso e queria agradecer a oportunidade de ter falado com vocês também aqui. E foi uma satisfação mesmo tê-las aqui nesse podcast. Esperamos que a gente se encontre mais vezes e que a gente possa fazer muita coisa juntos. Com Verdade, certeza, a com gente que certeza. agradece a disponibilidade de vocês estarem aqui com a gente hoje e o convite para passar esse tempo aí, né, juntos, compartilhando um pouquinho das experiências de vocês e das que a gente também promove na vida das pessoas, dos nossos clientes, né? Obrigadão. Obrigada. Maravilha. Legal, Valeu. obrigada. Tchau, tchau.